O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A uns deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Prezados irmãos, aqui na Igreja Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, está quente. Mais se abana, mais quente vai ficar, tenho certeza disso. Você que nos acompanha pela nossa fanpage também da paróquia, da Rede TV, pelo site da Tribuna Online. Amados irmãos, nos últimos domingos nós temos presenciado um embate, entre aspas, de Jesus com a comunidade judaica religiosa do seu tempo. Fariseus, sumos sacerdotes, saduceus, anciãos do povo, Jesus a todo momento questionando o modo religioso do seu tempo. Hoje, Jesus se dirige aos cristãos, não é mais a comunidade judaica, ele se dirige aos seus discípulos. Então,
o que ele diz a nós? Ele fala aos discípulos, mas que também chega a todos aqueles que abraçam e abraçarão a fé nele. Ele conta então esta parábola, e como parábola ela tem muitas palavras com seus significados que se abrem. Diz aqui: um homem ia viajar para o estrangeiro. Este homem é Jesus. O estrangeiro é o céu. Então, um homem ia voltar para o céu. Antes dele voltar para a casa do Pai, ele ia retornar à casa do Pai. Ele chamou os seus empregados, ou na outra tradução, os seus servos, e entregou os seus bens. Então os cristãos nada mais são do que servos de Deus. Até diz outra palavra, somos servos inúteis. Como Nossa Senhora, quando o anjo a visitou, eis aqui a serva do Senhor. Então nós somos servos, nós não estamos acima. O servo, ele vive da dependência de seu patrão, de seu dono. Ele tem uma liberdade um pouco mais reduzida do que um escravo, né? Mas o servo aqui, nós somos livres em Deus, mas somente nele. E aí tem uma questão. Antes de partir, Jesus então distribuiu os seus bens. Ora bolas! O que bem Jesus deixou para nós? Morreu numa cruz, nu, não tinha nada, nasceu pobre. Uma vez ele até disse que o Filho do Homem não tem nem aonde encostar a sua cabeça. Não tinha casa direito. Vivia os últimos anos de sua vida uma vida itinerante, viajando para tudo quanto é lado. Que bens são esses que Jesus deixou aos seus discípulos? Aqui fala de talentos. Só que talento não é bem. Talento nem é um chocolate Garoto. Ixi, marketing, né? Então, fiz um merchan agora. Depois pode mandar uma caixa de chocolate Talento para mim, viu, garoto? Talento também não são o que nós às vezes comumente chamamos dos nossos dons. Mas não é bem isto. Talento, no tempo de Jesus, era uma medida. Assim como quilo, litro, centímetro, talento. E na história variou-se muito o valor de cada talento. Sabemos que, por exemplo, 1000 litros, né? É 1000 litros da água lá direitinho, tudo mais. 1 metro tem 100, e assim por diante. Vou entrar nos detalhes, daqui a pouco vou errar em matemática. Então, um talento no tempo de Jesus equivalia a 26 quilos de prata. Pode parecer pouco, mas naquele tempo, o valor de 26 quilos de prata, que era um talento, um trabalhador deveria, para conquistá-lo, trabalhar 6.000 dias. Dá quantos anos é isso? Vou nem contar não, porque não estou bem de matemática hoje. São muitos anos. Então, por mais que seja um só talento, já é muito, já é extraordinariamente muito. E esse Deus, este homem que ia para o estrangeiro, distribuiu à sua comunidade. Uns recebeu 1, 2, 5 e assim por diante. Não por causa dos méritos daquela pessoa, mas quando Deus dá algo a alguém, esse algo não é por ela e nem simplesmente por ela e para ela. Quando Deus dá algo a alguém, esse algo tende a comunicar ao outro. O exemplo que eu dou todos os anos, estou cansado de me ouvir esse exemplo, mas para mim é o mais claro. Peguemos os nossos cantores, nossos músicos, que recebem um dom, né, da música.
Eles não se bastam com a música para si mesmo, eles necessitam de que alguém os ouça. Isso é lógico, alguém tem que ouvi-los, porque o dom não basta para ele. O dom, ele tende a comunicar e chegar ao outro. Por isso, quando Deus dá um a mais ou a menos, os que recebem a mais é para exercerem a caridade. Os que recebem menos, e ainda assim é muito, é para exercer a humildade. A caridade de uns e humildade de outros. E aí diz, na parábola, que depois que ele distribuiu os bens, o homem viajou. E assim ele em seguida viajou. Então em seguida ele subiu aos céus. Só que chega uma hora em que o Filho do Homem volta para prestar contas daqueles empregados. Quando foi e quando será isto? A leitura segunda, que nós ouvimos de Tessalonicenses, nos diz: quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Nós não sabemos o dia em que nós estaremos diante do próprio Deus e Ele irá nos perguntar isto: o que você fez com aquilo que eu te dei? A prova final é essa, tá? Já estou entregando já a questão. Vai estudando, vai cair essa no dia que estiver diante de Jesus Cristo. Você vai lembrar de mim naquela hora, bem que o Padre Anderson falou comigo. Essa é a questão de prova. O que você fez com aquilo que eu te dei? Mas a pergunta volta: o que ele nos deu? Quais foram os bens que ele nos deu? Físicos e terrenos não foram. Não foi limusine, não foi carro, não foi casa. Eu fico estranhamente ainda querendo entender esses cristãos que vendem uma ideia de Deus que vai lhe prover de tudo. Gente, eu não entendo isso, não sei de onde eles tiram isso na Bíblia. Eu não sei, é a tal da teologia da prosperidade, que é muito presente no Antigo Testamento. Mas muito mais do que o Antigo, é o Novo, é Jesus Cristo. Se uma vida abençoada é uma vida material, então Jesus Cristo foi o capeta na terra. Porque um homem pobre como esse não teve. Se uma vida abençoada são os bens materiais, Nossa Senhora era o que então? Uma desgraçada. Desgraçada é sem graça, sem a graça de Deus. A vida cristã, os bens que Deus nos dá, não são materiais. Nós que construímos as nossas riquezas. E olha que interessante, o valor de riqueza. A gente vai agora para a primeira leitura. Olha a riqueza. A riqueza não se consiste em joia. Muito mais do que joias, vale uma mulher forte. Uma mulher forte vale muito mais do que joias, do que todo ouro. Você é forte, mulher? Sim? Sim ou não? Sim. Eu quero ver. Eu quero ver. Vamos lá, vamos à leitura. Uma mulher forte, seu marido confia nela plenamente. Você continua sendo forte? Diminuiu. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto todos os dias da sua vida. Se é forte? Hein? Cambada de mulher fraca. Diz ainda, não acabou. Ela trabalha com habilidades com suas mãos. E aí o mais importante que chega na leitura, para fazer link com o Evangelho, ela abre suas mãos ao necessitado e estende as suas mãos ao pobre. Uma mulher forte diz: o encanto, a beleza são passageiras.
A mulher que teme ao Senhor, isso sim merece louvor. Enquanto nós batemos palmas para as belezas físicas, que são bonitas, né? É bonito você ver gente bonita, né? Dá gosto de ver gente bonita. Mas muito mais do que a beleza física é aquela que teme a Deus, que vive realmente tudo, que busca e de modo especial abre as mãos ao necessitado. Assim, meus irmãos, os bens que Deus nos deu, o que foi? Deus nos deu muito mais do que as coisas terrenas. Diz a palavra que de Jesus: eu vos dou o meu novo mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele nos deu sua palavra, Ele nos deu seu corpo e seu sangue, Ele nos deu a sua mãe, deu tudo o que era divino, tudo que Deus agiu, Ele entregou. Como então eu posso multiplicar aquilo que é divino? Se os bens que Deus nos deu são divinos, como nós podemos multiplicar? Diz a palavra aqui que aquele que recebeu 5 e 2 talentos conseguiram multiplicar. Ora, muito simples. Se o que Deus me deu foi algo espiritual, foi a capacidade de amar, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Quando eu então amo alguém, uma pessoa, calma, tá, filha? Quando eu amo, esta pessoa, ao experimentar o amor e viver o amor, ela normalmente tende a amar os que estão próximos. E assim aqueles que amam, consequentemente, farão com que os outros possam experimentar o amor e amar. As pessoas hoje muito facilmente, na verdade elas não sabem, nós não sabemos amar. Mas quando eu faço uma experiência profunda de amor, quando alguém me ama com intensidade, gente, é bom demais ser amado. E quando você é amado, você aprende isto e repassa. Por isso devemos descobrir o amor de Deus. Só que tem aquele que enterrou o talento. O que significa enterrar o talento? É aquela pessoa que diz: eu não consigo perdoar. Ela está enterrando uma capacidade ultra-humana que lhe foi dada. Ou aquela pessoa que vai se fechando e vive somente para si. Ela não partilha aquilo que tem. Diz Jesus: por que você então não colocou no banco? Me perguntaram hoje se naquele tempo tinha banco. Não tinha banco. Mas em todos os tempos tem formas de você multiplicar, render. Como é? O que o banco é? Você entrega a sua riqueza para alguém e ela então vai dar rentabilidade usando o seu dinheiro e você recebe um pouco. Aquele que enterra o talento, ele nem se dá o trabalho. Olha, eu não vou, mas eu lhe dou o que tenho. Toma, faz render o que eu te dou. Não estou falando de dinheiro. Não é dinheiro. Porque o que Deus nos deu não foram coisas materiais. O que Ele nos deu foram os seus bens, as suas graças, os seus dons, aquilo que vem dEle. Por isso, nem se presta para poder fazer render, com que o outro possa então usufruir daquilo que ele tem. Por isso, amados, nós uma hora e outra estaremos diante do próprio Deus, que é amor, que é misericórdia, mas também irá nos julgar. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Usando somente para o nosso bel prazer? Como nós temos amado? Amar só os que nos amam, até os ladrões fazem.
Jesus nos chama a amar os inimigos. E nós cristãos fomos revestidos de uma capacidade maior do que outros que não são. Nós recebemos isto. E não posso dizer que eu não consigo, porque eu estou então enterrando aquilo que Deus me deu, e Ele há de me cobrar. De modo especial, o amor e o perdão. Por isso, peçamos a graça de Deus que nos alimente, nos fortaleça. A gente veio hoje na Eucaristia, para quê? Para receber, renovar em nós. Gente, qual é o valor de uma Eucaristia? Não tem. Mais do que noites de sono, dormindo em casa, descansando, indo à praia, um churrasco que relaxa e por diante, nada que o homem possa produzir se compara ao efeito da presença do corpo e sangue de Cristo. E nós recebemos todos os domingos ou diariamente, os que podem. E o que isso provoca em nós? O que a Eucaristia faz de nós? Recebemos, comungamos e continuamos os mesmos como os nossos pais? E somos os mesmos como os nossos pais? Ou essa Eucaristia provoca em nós uma profunda transformação? E nós vamos multiplicando. Eu venho aqui, recebo e multiplico aquilo que eu acolhi, recebi. Da semana que vem trago mais amor, e na realidade em que nós vivemos, no ambiente em que vivemos, testemunhamos este amor. Por fim, foi nesse dia que o Papa instituiu, justo nesse evangelho da partilha dos talentos, o Dia Mundial dos Pobres. No mundo inteiro hoje, o catolicismo foi despertado pelo pedido do Papa, para que pudéssemos amar não somente em palavras, mas em ações. E nossa paróquia, junto com o departamento de pastoral da arquidiocese, fizemos uma linda ação cristã na nossa periferia da cidade, na grande Terra Vermelha. Eu estou muito feliz e realizado como sacerdote hoje, de modo especial. Mais de 300 voluntários, muitos de vocês que aqui estão, doaram um pouco do seu tempo, da sua profissão, do seu conhecimento, àquela região. Foram momentos belíssimos, poucas horas, mas que serão desmembradas em outras realidades, em outras ações. Foi belo ver ali os doutores da Praia da Costa sentados, misturados junto com a periferia da Terra Vermelha, todos iguais, no mesmo nível. E ali, no momento de partilha, entregando, doando o seu tempo, o seu conhecimento, isso traz na pessoa uma paz extraordinária. Que bonito! É possível o nosso mundo ser melhor quando os cristãos começarem a doar aquilo que Deus lhe deu, que é algo maior do que a vida, do que o tempo. Tem muita gente que faz caridade, mas enfia a mão no bolso e dá ajuda. Gente, tudo bem, isso pode até ajudar, mas muito mais do que o seu dinheiro, Deus quer o seu corpo, sua alma, sua presença. E olha que interessante, nós não fizemos aí no levantamento, fizemos fichas de cadastro de todos. Olha que interessante, os médicos me passaram rapidamente, até publiquei no Instagram hoje. A grande maioria das pessoas lá que estavam não tem sequer um filtro. Não ter um filtro, bebem água da torneira. Se a nossa água da torneira na Praia da Costa já não é das melhores, imagina a água da torneira da grande Terra Vermelha. Quais são as consequências disso? Doenças e muito mais. Não tem sequer uma caixa d'água. São coisas básicas dos básicos. Tem uma mãe lá que chega com 7 filhos, um atrás do outro. Parecia uma pata com os patinhos. E as necessidades são tremendas. E olha, ficamos lá 5 horas e transformamos um momentinho da vida daquelas pessoas. Elas encontraram um oásis.
E que possa ser feito isso no ambiente em que você vive, no trabalho, em casa. Atitudes de amor. O dia do pobre não é só hoje, o dia da mãe não é só naquele dia, o dia do pai não é naquele dia, são todos os dias. Mas se os cristãos explodissem de amor, meus irmãos, nosso mundo seria outro. Por isso, temos esperança, com certeza temos, que cada um de nós possa partilhar aquilo que deu. Não esqueça, a prova final vai ser essa: o que você fez com aquilo que eu te dei. Não é aquilo que você conquistou, não é aquilo que você herdou do seu pai, não é aquilo que você produziu com as suas mãos, mas com aquilo que eu te dei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,